Seu cérebro está sendo treinado todos os dias, por aquilo que você repete, consome, pensa e faz constantemente. E o mais assustador é que a maioria das pessoas não percebe que está condicionando a própria mente para distração, ansiedade, cansaço mental e excesso de estímulo. A neurociência explica isso através da neuroplasticidade. O cérebro se adapta aos padrões que você repete diariamente. Se você vive cercado de distração, seu cérebro aprende distração. Se vive em estresse, ele aprende a permanecer em alerta o tempo todo. Mas o interessante é que a Bíblia já ensinava esse princípio muito antes da ciência existir. Romanos 12:2 diz: Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Porque aquilo que ocupa sua mente repetidamente acaba moldando quem você se torna. E isso significa que, da mesma forma que hábitos errados enfraquecem sua mente aos poucos, hábitos simples e consistentes podem reprogramar completamente o seu cérebro. Neste vídeo, eu vou te mostrar 7 hábitos diários que podem melhorar seu foco, fortalecer sua disciplina, trazer mais clareza mental e ajudar você a recuperar o controle da própria mente. Hábito 1. Treinar o foco como se fosse um músculo. Tem uma coisa que a maioria das pessoas não percebe. Foco não é um traço de personalidade. Não é algo que você tem ou não tem. É uma habilidade. E como toda habilidade, ela atrofia quando não é usada. O problema é que vivemos num ambiente que foi projetado para destruir o foco. Cada notificação, cada stories, cada vídeo de 15 segundos, tudo isso foi feito por equipes de engenharia e psicólogos com um único objetivo: manter sua atenção. E funciona. Funciona tão bem que a maioria das pessoas hoje em dia não consegue ficar 10 minutos em silêncio sem sentir uma coceira nos dedos para pegar o celular. Provérbios 4:23 diz para guardarmos o coração acima de tudo, porque dele procedem as questões da vida. Na linguagem de hoje, proteja sua mente, porque é ela que determina tudo o mais. Na prática, começa pequeno. Reserve 20 minutos por dia para fazer uma única coisa, sem celular por perto, sem música de fundo, sem abas abertas no computador. Pode ser estudar, ler, planejar, escrever, não importa. O que importa é a atenção estar inteira naquilo. No início vai ser difícil. Seu cérebro vai reclamar, vai querer desviar, vai te convencer de que tem coisa mais urgente para ver. Esse desconforto não é fraqueza. É o vício em dopamina sendo quebrado. E é exatamente aí que o treino acontece. Com o tempo, algo muda. O raciocínio fica mais claro. A memória melhora. As emoções ficam menos bagunçadas. Porque uma mente que sabe focar é uma mente que sabe comandar a si mesma. Hábito 2. Tratar o sono como manutenção obrigatória. Tem uma mentalidade muito comum no Brasil, especialmente entre quem quer crescer na vida, que é encarar a falta de sono como sinal de dedicação. Durmo quando morrer. Quem dorme perde. Isso é mito, e é um mito caro. O sono não é passividade, é quando o cérebro faz a faxina, literalmente. Durante o sono profundo, o cérebro elimina resíduos metabólicos que se acumulam durante o dia, incluindo proteínas ligadas a doenças como Alzheimer. Ele também organiza o que você aprendeu, consolida memórias, regula emoções e reinicia o córtex pré-frontal, que é a parte responsável pelo autocontrole e pela tomada de decisão. Quando você dorme mal, essa parte do cérebro fica comprometida. E aí qualquer coisa te irrita, qualquer decisão parece difícil, qualquer provocação vira briga. Jesus, mesmo sendo quem era, se afastava. Saía da multidão, buscava silêncio, descansava. Se até ele entendia a necessidade de recuperação, por que a gente insiste em glorificar o esgotamento? Estabeleça um horário. Desligue as telas pelo menos 1 hora antes de dormir. O cérebro não foi feito para ir direto da estimulação intensa para o sono profundo. Ele precisa de transição. Dê essa transição a ele. Hábito 3. Alimentar a mente com conteúdo que desafia. Existe um problema sério com o tipo de conteúdo que a maioria de nós consome todos os dias. Não é que seja errado ou pecaminoso. É que foi projetado para entreter, não para desenvolver.
E há uma diferença enorme entre as duas coisas. Entreter significa prender a atenção sem exigir esforço. Desenvolver significa exigir que o seu cérebro processe, questione, conecte ideias, forme opinião. Quando você só consome entretenimento, seu pensamento fica raso. Simples assim. Filipenses 4:8 orienta a pensar em tudo o que é verdadeiro, honesto, justo, puro, amável. Não é uma lista de tópicos proibidos. É um filtro de qualidade para o que entra na mente. A leitura é uma das ferramentas mais poderosas que existem para isso. Não precisa ser nada impressionante. 10 páginas por dia de um livro que te desafia já é suficiente para, ao longo de meses, transformar completamente a forma como você pensa. Psicologia, neurociência, filosofia, biografia de pessoas que viveram de verdade, qualquer coisa que te force a abrandar e processar. E não lê só para acumular informação. Para. Reflete. Pergunta o que aquilo tem a ver com a sua vida. Uma mente afiada não é a que sabe mais coisas. É a que sabe pensar. Hábito 4. Mover o corpo para clarear a cabeça. Exercício físico não é só estética. Não é só saúde cardiovascular. É uma das ferramentas mais diretas que você tem para alterar a química do seu cérebro de forma positiva. Quando você se move, o fluxo sanguíneo cerebral aumenta. O cortisol, que é o hormônio do estresse, cai. A serotonina e as endorfinas sobem. O BDNF, que é uma espécie de fertilizante para os neurônios, aumenta. O cérebro literalmente fica mais capacitado para aprender, para focar, para manter o equilíbrio emocional. Não precisa ser nada extremo. 30 minutos de caminhada já fazem diferença real. Uma corrida leve, musculação, um esporte que você gosta. O importante é a constância. Mas tem outro benefício que vai além do físico. Toda vez que você se levanta para se exercitar mesmo sem vontade, você está treinando o seu cérebro a agir independente do estado emocional do momento. Você está ensinando a ele que a ação não precisa esperar pela motivação. E esse aprendizado transborda para tudo. Para a disciplina no trabalho, para a consistência nos estudos, para a fidelidade nos compromissos. Hábito 5. Reduzir o barulho e a sobrecarga de dopamina. Esse aqui é provavelmente o hábito mais ignorado e o que tem o maior impacto silencioso na sua saúde mental. O cérebro humano não foi projetado para processar a quantidade de estímulos que recebe hoje. Cada notificação, cada Reels, cada meme, cada notícia urgente aciona o sistema de recompensa do cérebro com pequenas doses de dopamina. Individualmente, cada uma parece inofensiva. Juntas, elas bagunçam todo o sistema. O que acontece é que o cérebro começa a se calibrar para esse nível alto de estimulação. E quando você tenta fazer algo que exige esforço real, como estudar, ler, planejar, orar com profundidade, aquilo parece insuportavelmente chato. Não porque seja chato, mas porque o cérebro foi treinado a esperar picos constantes de estímulo. Isaías 30:15 diz: Na tranquilidade e na confiança estaria a vossa força. E isso é quase o oposto do mundo moderno. Hoje tudo estimula, tudo acelera, tudo disputa a sua atenção. Mas força mental não nasce do excesso de estímulo. Nasce da capacidade de permanecer em silêncio sem precisar fugir de si mesmo. Na prática, o que funciona não é largar o celular no lixo. É criar fronteiras, comer sem olhar para a tela, caminhar sem fone de ouvido de vez em quando, ter momentos do dia em que você está simplesmente presente, sem consumir nada. O desconforto que você sente no começo é exatamente a prova de que o hábito é necessário. Quando você começa a reduzir o barulho, coisas surpreendentes acontecem. Sua atenção volta. Seus pensamentos param de correr. As coisas simples voltam a ter graça. E sua mente começa a se sentir leve de um jeito que você provavelmente não sentia faz tempo. Hábito 6. Aprender a regular as emoções, não suprimi-las. Uma mente afiada não é uma mente que não sente. É uma mente que sente sem perder o comando. Existe uma diferença grande entre suprimir emoções e regulá-las. Suprimir é empurrar para baixo, fingir que não existe,
Aguentar calado. Isso não funciona. Eventualmente explode. Regular é perceber a emoção, entender o que ela é e escolher como reagir a ela. A Bíblia coloca o autocontrole como um dos frutos do espírito, não por acaso. É uma das formas mais elevadas de força que um ser humano pode desenvolver. A neurociência explica o mecanismo. Quando você é ativado emocionalmente, o sistema límbico, que é a parte mais primitiva do cérebro, assume o controle. O córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio, fica em segundo plano. É por isso que em momentos de raiva ou medo a gente faz coisas que depois lamenta. O que quebra esse ciclo é a pausa. Quando você sente uma emoção intensa, não reage imediatamente. Espera. Respira. Dá tempo para o córtex pré-frontal se reconectar. Podem ser 15 segundos, podem ser 2 minutos. Mas essa pausa muda completamente o que vem depois. Tem uma técnica simples e muito eficaz. Em vez de dizer, estou com raiva, diga, estou percebendo raiva. Parece bobagem, mas não é. Essa mudança de linguagem cria distância entre você e a emoção. Você passa de ser a emoção para observar a emoção. E quem observa tem poder de escolha. Quem se funde com a emoção só tem reação. Hábito. 7. Consistência acima de motivação. Esse é o hábito que amarra todos os outros, e é o que a maioria das pessoas mais resiste. A gente vive numa cultura obcecada por transformação instantânea. Antes e depois em 30 dias. Método revolucionário. Segredo que ninguém te contou. E todo esse marketing alimenta uma ilusão perigosa, a de que a mudança real acontece num momento de insight, numa virada de chave, numa oração intensa. Pode até começar ali, mas não termina ali. Josué 1:8 instrui a meditar na lei de Deus dia e noite. Não de vez em quando, não quando der vontade, todo dia, porque é assim que o cérebro funciona. As vias neurais se formam pela repetição. A identidade se molda pelos padrões diários. 10 páginas por mês não mudam nada. 10 páginas por dia, ao longo de um ano, transformam a forma como você vê o mundo. 20 minutos de foco por dia parecem pouco. Repetidos por meses, criam uma capacidade de concentração que a maioria das pessoas nunca vai ter. A motivação é volátil. Ela aparece, some, volta, desaparece de novo. Depender dela para manter hábitos é construir em areia. O que sustenta é a decisão de que isso não é negociável, que vai acontecer mesmo nos dias ruins, mesmo quando parece inútil, mesmo quando os resultados ainda não aparecem. Com o tempo, algo muito bom acontece. Os hábitos param de ser esforço e viram identidade. Você não precisa mais se motivar para fazer, porque faz parte de quem você é, e é aí que a disciplina fica mais leve. Tem uma frase que resume tudo isso de um jeito simples. Você se torna aquilo que você repete, não aquilo que você quer. Não aquilo que você acredita nos bons dias. Aquilo que você repete, especialmente nos dias em que não está com vontade, em que parece que não está valendo a pena, em que o resultado ainda não apareceu. Seu cérebro não está quebrado, ele está treinado. E o que foi treinado pode ser retreinado. Não de uma vez, não com uma decisão dramática, mas com escolhas pequenas e repetidas todos os dias. Começa por 1. Escolhe um desses 7 hábitos, o que fizer mais sentido para onde você está agora, e coloca em prática por 21 dias. Só um. Depois que ele estiver consolidado, você adiciona outro. A renovação da mente não é evento, é processo. E ele começa hoje.